Amém, amados? E eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, os versículos 5 ao 11. E tomara que o Espírito Santo de Deus pegue cada palavra, cada frase que sai dos meus lábios, que sejam palavras de fogo, que sejam palavras que possam direcionar a tua vida. Tomara que haja consolo, haja direção, haja restauração, mas acima de tudo que haja salvação em nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Amém, amados e amadas? Filipenses capítulo 2, eu quero falar então sobre esse tema. Jesus, o nome que está acima de todo nome. Este nome é especial, este nome é maravilhoso, este nome é inigualável. É o nome que está acima de todo nome. Aqui diz Filipenses capítulo 2, versículo 5. Você pode ler comigo? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Esse é um nome, irmãos, inigualável. Nenhum homem que pisou no chão do planeta Terra foi igual ao Senhor Jesus. Nenhum homem. Foi o Filho de Deus. Ele deixou todo o conforto celestial. Ele deixou a sua glória. Ele deixou lá em cima a sua glória e veio a este mundo, se fez gente, se fez carne, se fez homem, e é sobre este Jesus que eu quero conversar com vocês. Jesus, o nome que está acima de todo nome. Escute, é tão especial, inigualável Jesus, tão maravilhoso, espetacular o seu nome. 1000 anos, irmãos e irmãs, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, já se falava dele, as profecias, falava da sua missão, quem ele seria, falava do seu ministério, inclusive coisas particulares, pessoais da sua missão, de quem era Jesus, quem seria ele, qual foi o propósito dele vir a este mundo. O Salmo 22 é um salmo messiânico, e o versículo 1 fala do Senhor gemendo lá na cruz. O salmo aqui mostra o seu sofrimento e agonia lá na cruz. Olha o que diz aqui, meus irmãos, antes mesmo dele nascer, já falava dele. Olha o que diz aqui, Deus meu, por que me desamparaste? E quando o Senhor Jesus foi erguido naquela cruz, naquele madeiro, lá na cruz, o Senhor falou exatamente essas palavras. O versículo 21 aqui fala do seu triunfo. Diz que o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. O Salmo aqui 41, versículo 9, aqui fala, quase 1000 anos antes, fala que ele seria traído pelo seu amigo íntimo, o Judas Iscariotes. O Salmo 24 aqui fala de Jesus e da sua ascensão de volta à glória. Aqui fala da sua entrada nos portais da glória. Irmãos, ouça o que diz aqui, olha. O Salmo 24, o versículo 7 em diante. Você pode abrir aí? Levantai, ó portas, as vossas cabeças,
Levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqui está falando sobre a vida do Rei da Glória, do Senhor Jesus. Está falando dele. Escuta, meu irmão. Quase 700 anos o profeta messiânico Isaías fala, ou falou. Aqui em Isaías 9, aqui diz o versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Isaías profetizou, um menino nasceu e um filho se nos deu. Vejam que quase 700 anos mostrava o aspecto de Jesus, o seu sofrimento e os seus objetivos. Olha o que diz aqui em Isaías 53, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi desprezado, pelas suas pisaduras fomos sarados. Estamos falando aqui, refletindo, amados, sobre esse tema, Jesus, o nome que está acima de todo nome. Falavam dele, profetizaram sobre ele, desde Gênesis, Miqueias, Malaquias, Isaías, os profetas falaram dele. Olha, irmãos, aproximadamente 520 anos antes do aparecimento, Zacarias falava como é que ele ia entrar na cidade de Jerusalém. E aqui está escrito, em Zacarias 9:9, dizia que ele ia entrar no jumentinho, filho de uma jumenta. Zacarias falou que ele seria traído, e ele falou a quantidade de moedas, 30 moedas de prata. Veja que este homem, chamado Jesus, era o homem inigualável. Jesus, o nome que está acima de todo nome. O nascimento dele foi milagroso, gente. Ele nasceu de uma virgem e o óvulo de Maria, sua mãe, foi fecundado pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Não houve participação masculina do espermatozoide de José. Foi um milagre, algo extraordinário, quando declaramos o credo apostólico, quando diz que ele nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Isso foi um milagre. Ele foi um ente santo. O anjo, quando apareceu para Maria, ele informou a ela o que ia acontecer. Aqui em Lucas capítulo 1, versículo 35 diz, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder da virtude do Espírito Santo te envolverá, te cobrirá. Jesus foi um milagre de Deus. Ele nasceu sem pecado, ele foi fecundado sem pecado. Ele não recebeu, sabe, o pecado original não estava, porque ele foi concebido sem pecado, foi um milagre. O que irá nascer de ti é o santo que será chamado Filho de Deus. Ele é inigualável. Jesus, o nome que está acima de todo nome. Ele foi diferente de qualquer ser humano. Aos 12 anos de idade, a Bíblia diz,
diz aqui a palavra do Senhor, que aos 12 anos de idade, queridos e queridas, ele discutia com os doutores do templo. Já pensou? Ele estava lá discutindo com os doutores do templo. Ele discutia com pessoas que eram sábias daqueles dias. E agora eu quero aqui, sabe, irmão, mostrar para vocês as características desse Jesus, o nome que está acima de todo nome. Algumas características que prevalecem até hoje. Isso mesmo, o seu modo de agir, o que ele fez e continua a fazer. Para que você que está me ouvindo, para que você, querido, entenda, querido, querida. Ei, amado, para que você entenda que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Quais são as características? Este homem, que o seu nome está acima de qualquer nome, ele é amado e odiado até hoje. Foi nos dias que ele começou o seu ministério. Melhor, foi desde a sua infância. Ele foi odiado e continua sendo odiado por classe dos poderosos, dos religiosos, das elites na época. Odiaram-no por aqueles que eram os manipuladores da religião. Mas ele também foi amado e ainda é amado por pecadores, por miseráveis e por toda classe de gente. Aqui é uma demonstração daqueles que amam Jesus, o nome que está acima de todo nome, que é o Rei da Glória. Jesus, o nome que está acima de todo nome, tem poder, irmãos, para repreender os demônios. Lembra daquela casta lá nos Gadarenos, quando aquele homem estava endemoniado? Havia um homem com a casta, com a legião de demônios. Jesus repreendeu aquela legião, devolveu a saúde mental, psíquica daquele gadareno lá de Gadara, que voltou para sua família recuperado, sadio, porque Jesus tem poder para curar e libertar o ser humano desses espíritos opressores que querem manietar as pessoas. Este homem de Gadara, o gadareno, ele andava nos sepulcros, se cortando com pedras. Este homem vivia nos sepulcros, todos tinham medo dele, ninguém podia aproximar dele. Ele autoflagelava-se. A sua mente, os seus psiquismos viviam presos por aqueles espíritos opressores que manietavam ele, que manipulavam ele. E Jesus, o nome que está acima de todo nome, o libertou. É esse Jesus que eu estou pregando, que eu quero falar com você, querido. É Jesus, o nome que está acima de todo nome, que tem poder sobre os demônios, sobre as trevas, para libertar as pessoas que estão presas pelas algemas do pecado, pelos grilhões do inferno, pelas correntes da escuridão do diabo. Aqui mostra que ele andava pelos sepulcros. Quem sabe você que me ouve neste momento é uma pessoa que vive aí presa, oprimida, oprimindo toda a sua família. A sua família tem medo de você. Você se tornou um homem que amedronta as pessoas pela sua atitude. Mas Jesus tem poder para te libertar dessas prisões que você vive. Quem sabe você é uma pessoa violenta aí na sua casa, com a sua mulher. Você se tornou um homem bruto, irracional. Mas Jesus te ama e quer te libertar destes demônios, destes encostos que dominam você. Há poder no nome de Jesus, é o nome que está acima de todo nome. Ele pode quebrar essas cadeias e te libertar desta cegueira que você vive. E aí, escute, irmão. Ei, sai desta vida de bebedeira, desta vida de tráfico de drogas. Saia desta vida de ódio e se entregue a Jesus. Ele te liberta desses grilhões que te prendem. É esse nome que está acima de todo nome. É o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus, o Filho de Deus que veio a este mundo e tem todo o poder, toda a autoridade sobre os principados e potestades do mundo tenebroso. A verdade é que Jesus, o nome que está acima de todo nome, tem poder sobre a morte. Em João capítulo 11, quando Lázaro morreu e as suas irmãs mandaram avisá-lo, e ele chegou atrasado, quer dizer, 4 dias, já estava o corpo de Lázaro em estado de decomposição, e ele mandou tirar a pedra e deu graças ao Pai e disse: Lázaro, saia para fora. E aquele que estava morto reviveu, saiu para fora. Por quê? Porque Jesus tem poder sobre a morte. Jesus, o nome que está acima de todo nome, ele atende, meu irmão, o clamor do aflito.
Ele atendeu o coração de Marta e Maria, do seu amigo Lázaro, que estava morto. Ele amava Lázaro e ele ressuscitou Lázaro. Mas ele também ouviu o clamor de um cego em Jericó. Todos mandavam aquele cego calar. Cala a boca. Mas, de repente, Jesus, o nome que está acima de todo nome, que compadece do aflito, do coração que está vivendo numa depressão, numa angústia, ele manda chamar. E quando ele chama, pergunta: o que tu queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Então veja. E aquele cego passou a ver. É esse Jesus que tem poder para abrir os seus olhos. Quem sabe você está cego aí, perdido. Jesus, este nome tem poder. Jesus te ouve. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele desafia os seus inimigos. Em João capítulo 8, versículo 46, ele virou para aqueles fariseus e diz: qual dentre vós me acusa de pecado aí, hein? Quem pode apontar pecado em mim? Qual de vós pode apontar algum pecado? Jesus nasceu sem pecado, viveu de uma maneira incólume, sem pecado, nunca pecou. Ele foi tentado, como eu e você somos, mas ele não pecou. Jesus veio sem pecado, nem os inimigos poderiam e podem acusá-lo do pecado. Eles não puderam acusá-lo, e eles não tiveram resposta quando Jesus diz: qual de vocês vai me acusar aí? Qual de vocês? Jesus é o nome que está acima de todo nome. Será por quê, gente? Jesus foi tão perseguido, e ele foi perseguido desde o seu nascimento. Por que foi? Deus fez o homem perfeito, gente. Quando Deus o colocou no jardim do Éden, eu não sei por que Deus permitiu Satanás tentar o homem e derrubá-lo no Éden. Tem coisas na vida que nunca nós teremos explicações. O Deus que tinha para revelar está aqui, olha. É o que a Bíblia diz em Deuteronômio: as coisas ocultas pertencem a ele. O que ele tinha para revelar está aqui, ó. Se Deus fosse revelar tudo, ele não seria Deus. Mas lá no Éden o homem pecou. Por quê? Não sei. Mas na verdade Jesus não pecou. Escute, meu irmão. Ele tem aqui uma característica fantástica que o define como o nome que está acima de todo nome. Aqui em João capítulo 2, mostra que ele transformou água em vinho. Ele multiplicou e transformou água em vinho. Aqui mostra a marca da sua ação. Aqui está essa marca da sua ação, deste homem chamado Jesus, deste nome que está acima de todo nome. Escute, ele transforma sempre para melhor. Ele é poderoso e maravilhoso. Ele faz coisas maravilhosas. Saiba disso, meu irmão, minha irmã. Ele transforma sempre para melhor. Ele transformou água em vinho. Ele transformou sempre para melhor e transforma. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, ele vai transformar a sua vida. Abra teu coração. E ele vai transformar o senhor num homem dócil, a senhora numa mulher tranquila, calma. Ele vai transformar você, jovem. É este nome que está acima de todo nome. Jesus, o nome que está acima de todo nome, quebra preconceitos. Tem muita gente enganada com o evangelho. Jesus, o nome que está sobre todo nome. Sabe o que aconteceu? Ele conversou com a mulher samaritana. Os samaritanos e judeus não se bicavam, não davam certo. Isso por um problema há muito tempo, antigo. Se um samaritano estava na rua e havia uns judeus, acabavam voltando. Jesus quebrou o preconceito e valorizou aquela mulher, além daquela mulher ser samaritana, e era mulher. Jesus, o nome que está acima de todo nome, tem o poder de perdoar pecados. Quem teve isso? Quem na história pôde fazê-lo? Não há ninguém com este poder. Não existe papa, não existe pastor, não existe guru, não existe senão Jesus, o nome que está acima de todo nome. Ele quebrou preconceitos. Ele tem poder para perdoar pecados. A Bíblia diz que levaram até ele um paralítico. 4 homens pegaram um paralítico, colocando numa maca, levou até o telhado, e naquela casa onde Jesus estava, ninguém poderia entrar, porque a multidão estava na porta. E eles pegaram aquele paralítico, colocou-o sobre o telhado, e levaram até Jesus. E Jesus, então, além de curar aquele rapaz, disse: estão perdoados os teus pecados.
Jesus deixou aqueles religiosos doidos. Jesus gostava de provocar aquela raça de hipócritas, aqueles religiosos hipócritas. E eles ficavam perguntando na mente deles, quem é ele para perdoar pecados? E Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, paralítico, eu digo ao paralítico, toma a tua cama e vai. E aquele paralítico foi curado, restaurado e teve os pecados perdoados. Jesus perdoa os pecados. Jesus perdoa o teu pecado, meu querido. Seja qual for o seu pecado, é o nome que está acima de todo nome. Ele veio, morreu na cruz, derramou sangue precioso. E a Bíblia diz aqui em 1 João, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, o nome que está acima de todo nome, tem poder para perdoar pecados. Jesus é o nome que está acima de todo nome. E Ele cura enfermos, e Ele perdoa pecados, Ele tem poder. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Se você pecou, não se perca. A cruz dele continua pingando sangue para purificá-lo. A cruz continua pingando sangue. Quem sabe você que está me ouvindo? Ei, meu irmão, olha para cá. Escuta, meu querido. Escute. A Bíblia diz aqui em 1 João 2, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você adulterou, você errou, você fez coisas que desagradaram a sua família, a sua esposa, a Deus, mas existe sangue. A cruz continua pingando sangue. Esse Jesus, o nome que está acima de todo nome, Ele te perdoa, Ele te ama e me usa para dizer, vá, não peques mais. Vá, filho, não peques mais. Entendeu? E Ele cura enfermos, gente, também, escuta aqui. Ele cura enfermos à distância. Cura enfermos. Até sem estar no lugar. Lembra daquele centurião de Lucas? Lembra o que o centurião disse? Não precisa não, Senhor Jesus. Nem precisa o Senhor ir na minha casa. Basta uma palavra tua e assim será feito. E Jesus disse, eu nunca vi uma fé em Israel como esta. Seja feita assim. Jesus nem saiu do lugar, não estava lá, e liberou a sua virtude, o seu poder. Jesus pode fazer isso agora, basta você crer. Não precisa, olha, você tem de crer que Jesus pode. Quem sabe teu filho está lá nas drogas, quem sabe teu marido está lá e olha, mergulhado no pecado. Ore, clame e fala, Jesus, eu creio, como o centurião que disse que o Senhor não precisava vir na casa dele não, bastava uma palavra de ordem do Senhor e o Senhor libertava, curava. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa, liberta meu filho lá em BH, liberta meu filho lá naquele país, liberta minha filha. Senhor, interceda, meu irmão. É esse Jesus onipresente, onipotente, onisciente, o nome dele é o nome que está acima de todo nome. Ele é Deus, ele sonda, ele conhece cada coração. Não precisou ele na casa do centurião, ele libertou. Olha, escute. Quem sabe você está preocupado ou preocupadas? Uma só palavra e ele será liberto, transformado. E irmã, uma só palavra. Eu sei que Deus fez o homem perfeito e Satanás levou o homem à queda. Só que Deus liberou uma sentença. Eu vou colocar inimizade entre a semente da mulher. Vai nascer alguém que vai destruir. Eu sei que Deus fez o homem perfeito e Satanás levou o homem à queda. Só que Deus liberou uma sentença, amados. Eu vou colocar inimizade entre a semente da mulher. Este vai pisar na cabeça. Vai nascer alguém que vai destituí-lo do poder. Deus trabalha com leis e princípios. Escute, irmãos. Deus trabalha com leis e princípios. Em Hebreus 2,14, diz que Satanás possuiu o império da morte. Se alguém naquela época morresse e Deus ressuscitasse, morria. O que Deus disse que Jesus iria destituir? Escute. Quando Deus libera essa palavra em Gênesis, certamente Satanás, os demônios, o diabo ficou atento, porque Deus disse que vai vir alguém para esmagar a cabeça da serpente, que era o diabo. E quando aparece Abraão, o diabo ficou o tempo todo seguindo Abraão, porque certamente Deus havia declarado promessas sobre Abraão,
diz que Abraão seria pai das nações, que Abraão seria um homem pai das multidões. E aí Satanás certamente ficou de olho em Abraão, porque já havia profetizado que viria aquele que iria esmagar a cabeça de Satanás, da serpente. E Satanás, quando acompanhou Abraão, certamente disse: olha, deve ser este aí, porque Deus falou que tinha promessa sobre ele. E aí, Abraão pecou, Abraão não esperou, Abraão teve aquele relacionamento com Agar, e aí Satanás deixou Abraão de lado. Mas aí veio Moisés, e Deus usou Moisés com poderes, com autoridade espiritual. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo. Deus ungiu Moisés e deu poderes, autoridade a Moisés. A vara se torna em serpente pela autoridade dele. As águas se transformavam em sangue. E aí toda a tensão do inferno quanto a Moisés. Mas aí Moisés tem um problema, ele peca e Satanás deixa de lado. Aí veio Davi. O rei vai vir da casa de Jessé, não é? E aí então, Satanás volta o inferno os olhos para Davi. E diz ainda que Davi seria o homem, foi o homem segundo o coração de Deus. E ele então, o Satanás, ao saber, desde já ele ficou perturbado, porque Deus disse: Satanás, vai vir aquele que vai esmagar a sua cabeça. E aí o inferno, o Satanás com seus demônios, começa a observar a vida de Davi, mas logo, o que acontece? Davi peca e Satanás deixa ele de lado. Mas o tempo passa e começa a acontecer uma coisa diferente. Tem um negócio lá na terra, começou o burburinho a acontecer. E os demônios viram o anjo Gabriel conversando com a Virgem Maria, e disse à Virgem Maria que de ti vai nascer, através do Espírito Santo, você vai ser concebida. O Espírito Santo vai vir sobre ti, Maria. Tinha uns pastores. E aí, os demônios ficaram vendo tudo aquilo. Principalmente quando os pastores estavam no campo. E lá eles dizem que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E eles viram aquele exército celestial cantando como nunca os demônios tinham visto aquela festa nos céus. Quando diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Chegaram os magos em Jerusalém, instalou uma festa com a chegada deles. Aqueles magos mostravam para Herodes uma profecia de aproximadamente 740 anos, que está em Miqueias 5:2, que diz o seguinte: e tu, Belém Efrata, pequenas és demais entre todas de Judá, de ti virá o rei. E ele queria saber de onde? Lá de Belém. O diabo disse certamente: é ele. O nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Mas também tem outro nome. Qual o nome? Cristo, que significa ungido de Deus. E outro nome, que significa Jesus. Jeová é salvação ou Salvador. E aí Satanás começou a investir. Satanás não perde tempo e imediatamente ele colocou no coração de Herodes um ódio para matar todo menino de 2 anos, para poder destruir aquele que viria. Entende? Durante toda a trajetória de Jesus, demônios tentam impedir a caminhada do nosso Salvador, o nome que está acima de todo nome. Durante os 30 anos, o diabo fez de tudo para bloquear Jesus. E Satanás é sagaz. Jesus foi tirar um tempo para jejuar, e aí o diabo entra em cena para poder derrotá-lo. O diabo observa que Jesus está com fragilidade física, e ele fala: eu vou destruir ele. Ele foi levantado para pisar na minha cabeça, mas não fazer isso não. E a Bíblia diz que Jesus teve fome, e o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus diz: mas escrito está, nem só de pão viverá o homem. E ele então começa a mexer, sabe com o quê? Com a soberba, com a vaidade humana. E ele diz: eu vou mexer com o lado da glória humana. Levou Jesus para o pináculo do templo, 70 metros de altura. E disse: se tu és mesmo Filho de Deus, vamos, atira daqui de cima. E darás ordem aos teus anjos, para que não tropeces em pedra alguma. O diabo estava dizendo para Jesus: vamos, mostra quem você é, a tua autoridade. E olha, irmãos, cuidado, porque o diabo quer nos instigar a cair na vaidade, para que falemos que nós temos o poder. E na verdade precisamos de revelar que é Jesus que tem o poder. Tem muitos pastores líderes se esborrachando aí porque tem caído na cilada do diabo, de pensar que tem o poder. Sabe o que Jesus diz aqui?
também está escrito. Satanás havia usado o Salmo 91, 11 e 12, e Jesus rebate com as escrituras dizendo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E Satanás o leva para o alto de um monte e mexe exatamente com aquilo que mais atrai os homens, que é a cobiça dos olhos. O diabo mostrou o reino do mundo em um flash rapidinho. O diabo mostrou para Jesus todas as glórias do mundo. Ele é assim, ele vai querer nos derrubar usando aquilo que atrai os nossos olhos. Ele vai oferecer o melhor. Entendeu? Não é coisa ruim, não é porqueira não. Ele mostrou para Jesus todas as glórias do mundo e disse para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse, vai-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E o diabo se retirou, caiu fora e o Senhor foi servido. Satanás sabia tanto do ministério e missão de Jesus em relação a eles, que inclusive, eu quero voltar com os irmãos com aquele homem de Gadara, e aqueles demônios quando manifestaram, sabe o que eles falaram? Jesus, filho do Altíssimo, viestes para nos atormentar antes do tempo? Eles sabiam o que ia acontecer com eles. Eles sabiam que Jesus veio para derrotá-los e destruí-los. Eles sabiam que no relógio de Deus havia uma hora, um momento. Ele sabia, e o Satanás sabe, irmãos. Ele sabe que o tempo dele está findando. É Jesus o nome que está acima de todo nome. Escute, o Satanás sabia que o projeto de Jesus era para destituí-lo. Ali estava a profecia divina se cumprindo. Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente estava ali. A profecia estava se cumprindo. Satanás arruma outra estratégia. Viu que Jesus tinha alguém. Sabe quem? Dos apóstolos dele? Judas Iscariotes. É o que o Salmo 41:9 diz. Até meu inimigo, ou meu amigo íntimo, feriu o meu calcanhar. Era amigo íntimo de Jesus. Satanás falou, é este que vamos usar para derrubar a Jesus Cristo. Ele é ladrão, nós vamos dar para ele dinheiro. É assim, irmão, o diabo vai usar a fraqueza. Em Lucas 22:3 diz que Satanás entrou no coração de Judas. Só que Satanás não conhece os projetos de Deus. Ele não conhece as insondáveis, sabe? As riquezas, os propósitos inescrutáveis, os insondáveis propósitos de Deus. Escute, meu irmão, ele não sabia de nada. O caráter de Satanás é mau. A essência do caráter de Satanás é mau. Ele engendra planos para que Jesus fosse traído e conseguiu. Todos ficam estupefatos porque Jesus, em momento algum, se defendeu. Ele não reclamou diante dos sacerdotes, diante do Pôncio Pilatos. Ele não reivindica nada. Tudo tinha um propósito. Satanás pensava que ele estava acabando, destruindo Jesus, só que ele não entendia. Ele é tão mau, tão perverso, que ele não entendia que por trás de tudo aquilo havia um projeto arquitetado por Deus. Havia uma conspiração de Deus. Desde os tempos eternos, Deus já havia preparado tudo aquilo. Você crê nisso, irmão? Ele é soberano. Deus não foi apanhado de surpresa, meu irmão. Quando o homem pecou no Éden, Deus não foi apanhado de surpresa. Quando Jesus começou o seu ministério aos 30 anos e foi logo perseguido, Deus não foi apanhado de surpresa, o próprio Cristo não foi apanhado de surpresa. Então escute, Jesus estava sendo moído, sendo triturado, ferido. Ele foi cuspido, humilhado. O diabo se alegrava com o mal. Só que Deus estava no controle de tudo e Satanás não sabia. Deus estava no controle de tudo, irmãos. Ele estava e está no controle de tudo. O inimigo não entende, não sabe, ele não consegue prescrutar a mente de Deus. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a ele para que pudesse depois receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele glória eternamente. Aleluias. O que o diabo não sabia e não sabe é que quando ele quis arrebentar Jesus, e quando ele quer arrebentar com a minha vida e a sua vida, quando ele vem contra nós,
assim como foi contra aquele nome que estava acima de todo nome, Jesus. Ele não entende que Deus pode usar toda a situação de cerco, de injustiça, de perseguição, de privação, de lutas, para executar os seus propósitos. Ele estava usando tudo aquilo, Deus estava usando tudo aquilo para executar os seus planos. Quem sabe você está lutando aí, minha irmã, passando por lutas, perseguições, sendo injuriada. Deus está usando tudo isso para que o nome dele seja glorificado e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem hora, meus irmãos, que isso acontece conosco. Parece que é o fim de tudo. Talvez você está pensando que é o fim de tudo. E esquece que Deus está permitindo tudo isso para te revelar os seus propósitos. Jesus, o nome que está acima de todo nome, este é o nosso tema. Jesus foi colocado naquele madeiro e deu brado tetelestai, que no grego significa está pago, está consumado. Aqui em João 19:30 ele diz, está consumado. Pensa o inferno, irmãos. Pensa o diabo pensando que ganhou a vitória. Porque ele não conhece os planos de Deus. O diabo deve ter dito assim, olha, aquele que tu disse, Deus, que ia pisar na minha cabeça, que nasceu aí, concebido pelo poder do teu Santo Espírito, epa, derrotei ele acabou. Ele foi destruído. Este foi o entendimento de Satanás, irmãos. Ele não conhece os mistérios de Deus. Entende? Algumas coisas importantes, alguns fatos quanto à morte de Jesus. Escute, meu irmão. Jesus não foi assassinado. Entendeu? Jesus não foi assassinado. Tudo Deus já havia declarado. Havia um projeto de Deus. Tem muita gente pensando que o plano de Deus no Éden falhou e Deus teve de correr e providenciar o meio. Não, irmãos. Escute. Você pensa que Jesus foi apanhado de surpresa? Jesus disse, olha, ninguém pode tirar a minha vida. Eu dou a minha vida para depois tomá-la. Ninguém tira de mim. Jesus não foi assassinado, sabia disso? Ele se entregou voluntariamente por mim e por você. Entende? Quando foram prender Jesus, aí cortou a orelha de soldado, você lembra? E Jesus mandou guarda-espada. Se eu quisesse, eu mandava 12 legiões. A Bíblia diz no Velho Testamento aqui, que um anjo matou 185 mil soldados, um anjo. Jesus disse, se eu rogar ao Pai, ele me mandava 12 legiões. Uma legião tinha 6 mil soldados. Então uma legião tem 6 mil anjos. Sabe quantos anjos seriam se Jesus então aceitasse e rogasse ao Pai 12 legiões? Ele deu a sua vida por nós. Quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo o plano da salvação está completo. Não adianta sacrifício, meus irmãos. Não precisamos de sacrifícios mais. Não adianta você ficar aí querendo fazer oblações. O sangue já foi derramado, ele pagou pelos meus pecados, seus pecados. Ele já nos justificou, não há nada, Jesus já pagou o preço naquela cruz, não há nada que possamos fazer. Entende? Ele venceu, ele tem o controle de tudo, Jesus venceu. Ele esteve morto, mas reviveu, ressuscitou. Ele rasgou a cédula que era contra nós. Ele venceu os demônios, ele despojou os principados e potestades do mundo tenebroso. Eu gosto desse texto aqui de Colossenses, quando diz que ele expôs a ignomínia, os principados e potestades. Aquela cédula, aquele escrito de dívida que estava contra nós, ele cravou naquela cruz. Louvado seja Deus. Na antiguidade, amarrava uma corda no pescoço daqueles soldados que os soldados do império tomava aquela província e desfilava. É isso. O general desfilava aqueles soldados derrotados. Jesus ridicularizou o diabo. A ideia é esta: cadê o teu poder? Eu te destituo do teu poder. Jesus venceu o inferno, Jesus venceu os demônios, Jesus venceu os principados e potestades. Jesus é o primogênito entre os mortos. Ele foi o primeiro que saiu para nunca mais voltar. Ele tem autoridade para dar vida eterna. Entende? Ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
o túmulo está vazio. Ele não está ali. Lá diz assim, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo para sempre, para sempre, para sempre. Ele nos deu o direito da salvação. Jesus é um nome que está acima de todo nome. Ele não é mais o carpinteiro de Nazaré. Não é mais o cordeiro que foi morto. Depois de ressurreto. Apocalipse. O vidente João diz em Apocalipse 5:5 que ele é o leão da tribo de Judá. Olha o Salmo 24 que diz aqui, onde nós lemos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? É o Senhor. Ele não é mais o carpinteiro, cordeiro, ele é o leão. Ele é o Rei da glória. Aqui em Filipenses, eu quero concluir quando diz que ele deixou todo o conforto celestial. Ele deixou tudo. Ele agora é o Senhor ressurreto. Nós podemos cantar agora glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, ao Leão de Judá, à raiz de Davi. Sabe por que eu estou aqui? Porque ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu as tentações da carne, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno. Ele é digno, irmãos e irmãs, de ser adorado, ele é digno de ser reverenciado. Este é o nome que está acima de todo nome. Haverá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A cena mais extraordinária que iremos assistir no futuro será uma cena que é um efeito, muito mais do que esses efeitos pessoais de cinema. Não tem como produzir Steven Spielberg. Um dia todo joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra irão prostrar. Satanás e os seus bilhões e bilhões de anjos. Você que é cético, você que é ateu, que debocha do nome de Jesus, todos um dia estarão lá. E estarão lá os ditadores, os pensadores, os revolucionários, os imperadores. Lá na época da antiga Babilônia, na Grécia. Depois nós vimos o Egito. Estarão lá líderes religiosos. Irão prostrar. Vai vir dos céus uma ordem para que todos dobrem os joelhos. Todos hão de ajoelhar diante da grandeza, do poder e majestade de Jesus. E agora este Cristo que foi assunto aos céus. Qual a nossa relação com ele? Temos livre acesso, irmãos. Temos perdão dos nossos pecados. Temos vida eterna. Você que já recebeu a Cristo, já foi transformado, você tem promessas. Jesus tem promessas para aqueles que já foram transformados pela graça. A Bíblia diz em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não vos deixarei sozinhos, órfãos, eu vou para o Pai, preparar-vos lugar e voltarei para receber, para levá-los para onde eu estiver, estejais também. Ainda não se manifestou o que há de manifestar. Jesus pagou o preço da salvação, venceu Satanás, venceu a morte. Ele diz que nos dará o corpo glorificado, essa é promessa, semelhante dele. Há uma diferença entre o Cristo da terra e o Cristo do Apocalipse. Não estamos aqui para cultuar um Cristo esquálido, pregado naquela cruz, desenhado por esses artistas aí. A Bíblia diz que Jesus não tinha beleza nem formosura. Não é esse Cristo, mas é o Cristo que habita em mim e em você. O Cristo do Apocalipse. João descreve que ele cai diante da sua majestade. Ele descreveu segundo ele é, entendeu. E ele deu uma informação muito especial. Diz que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Na sua cabeça tem muitos diademas. Ele está vestido de um linho branco puro e fino. Ele possui um cinturão de ouro. Os seus pés é como metal reluzente. E na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Irmãos, nós iremos vê-lo como ele é. Entendeu? Nós iremos vê-lo como ele é. Nós estaremos com ele. Imagine comigo o arrebatamento. Quando a trombeta soar,
A Bíblia fala que no piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A noiva, a igreja, subirá e a encontrará com o Senhor nos ares. E este nome que está acima de todo nome, Jesus, o vencedor, o Cordeiro vencedor, aquele que veio a este mundo, morreu por nós, haverá de voltar para buscar-nos e nos levar. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Coisas que aprendi. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos,
que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeito, foi criadora de minha própria vida. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o seu serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e materiais-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. Está aí, é a sua casa, ele disse. Meu presente a você. Que choque, que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você agora, como um carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa então, sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, este dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. A vida é um projeto e faça você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, assim também colherá. O que você está semeando? O que você está plantando nesta terra, neste mundo? O que será do seu amanhã? Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que Deus o protegeria. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservasse em cima da água. Ficou boiando à deriva durante muito tempo, até que chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por este livramento maravilhoso da morte.
Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, conseguiu construir uma casinha para ele. Não era bem uma casa, mas um abrigo tosco com paus e folhas. Porém, significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e uma vez mais agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir na ilha. Um dia, ele estava pescando e quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim, com comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se da direção de sua casa, qual tamanha não foi sua decepção, ao ver sua casa toda incendiada. Ele se sentou em uma pedra chorando e dizendo em prantos: Deus, como é que o Senhor podia deixar isto acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para poder me abrigar e o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. O Senhor não tem compaixão de mim. Neste momento, uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: Vamos, rapaz. Ele se virou para ver quem estava falando com ele e qual não foi sua surpresa quando viu em sua frente um marinheiro todo fardado e dizendo: Vamos, rapaz, nós viemos te buscar. Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Ora, amigo, vimos os sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir lhe buscar, naquele barco ali adiante. É comum nos sentirmos desencorajados e até mesmo desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina, a sua proteção. Para cada pensamento negativo nosso, Deus tem uma resposta positiva. Ao meu querido pai, pai que aos olhos da criança é herói, pai que aos olhos do jovem, vilão, pai que aos olhos do adulto, um amigo, pai que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção, eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse, a síntese da vida que hoje eu vivo. A minha definição da palavra Pai.